Olá! A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar o que foi destaque na pauta do tribunal. Vamos sentar. Muito bom dia a todos, invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje, 28 de junho de 2016, eu declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Igreja SDI 2. Eu cumprimento os senhores ministros, o senhor Aloysio Aldo da Silva Júnior, subprocurador-geral do Trabalho, senhores advogados, servidores e todos que contribuem para o bom andamento dos nossos trabalhos. Eu gostaria também de dar as boas-vindas à ministra Dora, goiana também. É goiana? Eu sou mineira, mas é goiana por opção. Goiana por opção. É, porque vem do regional de Goiânia, de Goiás. E agradecer a presença de Sua Excelência, que vem nos ajudar na composição do quórum para a realização desta sessão. Vamos iniciar o julgamento dos processos que estão na preferência. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Malma, processo RO 5.530, dígito 55 de 2014, em que são partes Reinaldo, Anastácio e JBS S.A. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de recurso ordinário em ação rescisória, sentença homologatória de acordo, fundamento para invalidar transação, inexistência, o acordo, ato de vontade entre as partes com concessões mútuas só pode ser desconstituído se decorrente de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa na forma do artigo 849 do Código Civil. Neste contexto, não há como desconstituir-se a sentença homologatória de acordo com o fundamento no inciso 8º do artigo 485 do Código de Processo Civil de 73, porquanto o julgador limitou-se a homologar o que foi pactuado entre as partes. Por outro lado, o fundamento para invalidar transação pressupõe que tenha havido claro enquadramento em um dos vícios de consentimento. No caso, os elementos autos não configuram a existência de vício de consentimento do hora recorrente para firmar o acordo nos termos propostos. O descuido das partes não se confunde com o erro essencial sobre a coisa apto a autorizar a rescisão da coisa julgada. Recurso ordinário a que eu proponho negar provimento. Depois, erro de fato, não configuração. O erro de fato previsto no artigo 485 do Código de Processo Civil de 73 refere-se ao erro de percepção relativo aos fatos dos quais o juiz estava autorizado a conhecer de ofício, mas não o fez. Evidencia-se assim quando o órgão judicante admite como existente fato que não existia ou como inexistente fato devidamente ocorrido e que, na hipótese de passar despercebido pelo julgado, asseguraria o resultado favorável o que efetivamente não ocorreu no caso em tela. Com efeito, trata-se a controvérsia de sentença homologatória de acordo, situação em que a chancela da transação efetuada pelos litigantes despida de consideração atinente ao mérito, não resultando em resultado favorável a uma parte em detrimento da outra. Recurso ordinário a que eu nego provimento.
Doutor Eli, só o registro? Poderes nos autos, apenas o registro. Só o registro. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Vamos apregoar agora um processo em que o ministro Douglas está impedido e a ministra Dora vem nos auxiliar para dar o quórum necessário. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo reexame necessário RO 2895, dígito 81 de 2010. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Bom, aqui é um reexame necessário e recurso ordinário interposto em face da decisão que julgou improcedente a pretensão rescisória. Eu trago precedentes no meu voto e precedentes do ministro Caputo, do ministro Alberto Bresciani, e conheço do reexame necessário e do recurso ordinário, e no mérito dou-lhe provimento, reconhecendo a imunidade de jurisdição do primeiro reclamado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do inciso 4º do artigo 485 do CPC de 2015. Esse é o voto. Divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Ministra Dora, Estou liberada? agora, para nossa tristeza, sim. Se precisar, é só chamar. Tenha um bom dia. Muito obrigado, ministra Dora, pela sua participação na sessão de hoje. Vamos agora continuar com os processos na preferência. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 11.130, dígito 90 de 2014, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Cláudio de Paula e Silva. Com a palavra, a ministra Adelaide. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário, mandato de segurança, tutela antecipada, sentença superveniente e a hipótese de perda do objeto. O que se observa é a ausência de interesse jurídico a ser tutelado diante da ocorrência dos exatos termos da súmula 414, inciso 3 do Tribunal Superior do Trabalho. O meu voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário, porém, no mérito, negar-lhe provimento. Nega provimento. Doutor Eli. Poderes nos autos, requer apenas o registro da presença. Apenas o registro. Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto da relatora. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 21.834, dígito 04 de 2015, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Marcos Antônio Silveira de Jesus. Com a palavra, a ministra Adelaide. Trata-se de mandado de segurança, execução provisória, substituição de penhora por fiança bancária, descumprimento da parte final do artigo 656, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 1973, bloqueio de numerário, possibilidade. A carta de fiança bancária equivale a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis, previsto no artigo 655 do Código de Processo Civil de 1973, consoante a orientação jurisprudencial 59 da SDI 2. E o artigo 656, segundo do Código de Processo Civil, dispõe expressamente sobre a possibilidade de substituição da penhora por carta de fiança bancária, embora determine que ao valor discutido seja acrescido o percentual de 30%. E no caso em exame, embora estejamos diante da execução provisória, não se constata ofensa a direito líquido e certo do impetrante a aplicação do disposto no artigo 620 do mesmo Código, tendo em vista que a carta de fiança indicada à penhora não se mostra eficaz à garantia da execução ante o descumprimento da parte final do artigo 656, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Eu trago no meu voto precedentes e é no sentido de conhecer do recurso ordinário, porém no mérito negar-lhe provimento. É o meu voto. Muito obrigado. Nega provimento. Doutor Eli. Senhor presidente, poderes nos autos, eu peço uso da palavra. Procuração nos autos. Procuração dos autos, por favor. Vossa Senhoria tem o prazo regimental. Obrigado. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, egrégia subseção.
Há mais ou menos 2 semanas atrás, houve um julgamento exatamente no sentido contrário do voto da eminente relatora por esta subseção. E o voto do eminente relator, o ministro Barros Levenhag, o fora no sentido de admitir as cotas de fundos do banco como elemento de garantia de execução quando se trata de processo em execução provisória. Eu destaco a Vossas Excelências o mesmo aspecto do processo anterior, citado como precedente, e foi o ROMS 20.761, dígito 94 de 2015, 5040000, publicado agora recentemente no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, de 10/6/2016, em que não há discussão na hipótese pelo acórdão regional. Então, a premissa fática que está sendo discutida é de que não havia garantia 30% a mais pela carta de fiança. Essa é o principal argumento que se sustenta o voto da eminente relatora. E, nesse mesmo sentido, se observa que o acórdão regional, proferido em sede de ação rescisória, não enfrenta esse aspecto ora suscitado. Então, se trata de uma decisão surpresa à parte, porque a controvérsia não foi instada sob o ponto de vista se a carta de fiança subsistia efetivamente para fins legais e formais com o acréscimo de 30%. Então, considerando que se trata de recurso ordinário e que esse aspecto poder-se-ia cogitar-se, tratar-se de pressuposto processual do recurso ordinário ou devido ao efeito de devolutividade, mas tem-se que aqui se trata de uma corte de direito, uma corte em instância recursal extraordinária, e em razão disso dever-se-ia estar assentada a premissa fática, centrada na ausência de garantia pelos 30% da Câmara, para sustentar um voto nessa magnitude proposto pela eminente relatora agora nessa oportunidade. Então, considerando inclusive que o reclamante sequer opôs embargo de declaração ao acórdão regional sob esse fundamento, entende-se que, na hipótese concreta, não há que se falar em óbice do acréscimo dos 30% em sede recursal neste momento, e nesse sentido se requer o conhecimento e provimento do recurso ordinário do banco para conceder a segurança no caso concreto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, ministro Adelaide. Senhor presidente, ontem eu recebi uma contribuição também do ministro Douglas com relação a esse processo. E o doutor advogado argue da tribuna uma eventual ocorrência de decisão surpresa. E o precedente que eu trago é um precedente que foi um processo de minha relatoria, mas foi a unanimidade, no dia 5 de junho de 2015. Né? De todo modo, foi antes da vigência do novo Código, e essa discussão tem a ver com a vigência do novo Código. Eu recebi a contribuição do ministro Douglas, reexaminei, eu mantenho o voto na linha do precedente, mas me coloco à disposição e coloco para Vossas Excelências com os argumentos que vieram da tribuna, que tem pertinência, mas é uma outra linha que não é adotada com base no precedente do meu voto. Eu, com a devida vênia do doutor Eli, eu mantenho o meu voto. Do doutor Eli e do ministro Douglas, eu mantenho o meu voto. Muito bem, eu pergunto se há divergência. Senhor presidente. Pois não, ministro Douglas. De fato, a eminente relatora já antecipa a divergência que, respeitosamente, gostaria de apresentar ao posicionamento de Sua Excelência. Trata-se, incontroverso, de execução provisória. E a súmula 417 desta Corte anuncia a impossibilidade de apreensão de dinheiro, porque isso afrontaria o princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 620 do Código de Processo Civil. No caso presente, há ainda a apresentação de uma carta de fiança bancária, ou seja,
o executado pretendeu assegurar o juízo oferecendo uma carta de fiança bancária que a eminente relatora anota, não sem razão, estar em desconformidade o valor respectivo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 656 do Código de Processo Civil. Seja como for, senhor presidente, nós temos, a meu juízo, 2 âmbitos de cognição. O primeiro, vinculado à circunstância de que se trata de uma execução provisória e nela, execução provisória, a apreensão de numerário é reputada ilegal em face do artigo 620 do Código de Processo Civil. Mas há um outro elemento, um segundo âmbito de cognição que envolve a tentativa do executado de garantir a execução. A meu juízo, fosse eu magistrado condutor do processo de execução, teria facultado ao executado, que é uma instituição financeira sólida, a regularização da carta de fiança bancária, aumentando o valor correspondente em 30%, como exige o preceito legal invocado pela eminente relatora. Mas, objetivamente falando, tivesse permanecido inerte o devedor, ora recorrente, não oferecendo a carta de fiança bancária, a própria constrição do numerário já seria ilegal. Então, a meu juízo, com a máxima vênia, nós estamos contrariando a súmula 417, que anuncia a impossibilidade de apreensão de numerário em execução provisória. Eu pediria vênia, máxima vênia à Sua Excelência, para conhecer e prover o recurso, desconstituindo a penhora de numerário que foi promovida nos autos da execução em curso e determinando o retorno dos autos ao juízo da execução para que adotasse a diligência saneadora destinada a aperfeiçoar a garantia do juízo que foi espontaneamente oferecida e também, na linha da jurisprudência desta Corte, a fiança bancária, até por força da Lei de Execuções Fiscais, atende plenamente o objetivo de garantir o juízo. Pediria vênia à Sua Excelência, portanto, senhor presidente, com esses fundamentos, para conhecer e prover. Vou tomar voto. Ministra Maria Helena. Eu estou acompanhando, no caso, a divergência apresentada pelo ministro Douglas, porque em vários processos assim decidimos, no sentido de entender de que, no caso de execução provisória, acolher-se a carta de fiança. Claro, então, nesse sentido, estou acompanhando a divergência. Muito bem, muito obrigado. Ministro Levenhagen. Senhor presidente, eu, com todas as vênias, Sua Excelência a ministra Adelaide Miranda, eu vejo uma questão processual que inviabiliza esse exame a respeito dos 30%. É que o recurso ordinário ele tem ampla devolutividade em regra, mas a parte pode lhe dar uma devolutividade restrita. Não houve essa discussão, não se imprimiu discussão alguma em torno se deveria crescer ou não. E aqui o que se trouxe, nem lá no juízo se fez essa discussão, e se trouxe aqui um fato novo. E nós temos aqui um axioma da decisão surpresa, quer dizer, a parte, valendo-se dos precedentes nossos, vem na firme convicção de que será provido o recurso e se surpreende com uma decisão que até então não tínhamos tomado. Compreendo a situação de Sua Excelência, mas até a sugestão do ministro Douglas é até salutar. Caberá ao juiz da origem verificar se é necessário a complementação dos 30%. Por isso, pedindo todas as vezes, Sua Excelência relatora, acompanhe o relato, ou a divergência. Acompanhe a divergência. Ministro Bresciani. Presidente, também peço vênia à ministra Adelaide, acompanhe a divergência do ministro Douglas, que reflete a jurisprudência que está assentada nessa subseção. Muito bem. Então, eu também pedindo vênia à ministra Adelaide, eu acompanho a divergência aberta pelo ministro Douglas para conhecer e prover o recurso, determinando o retorno dos autos, não é, ministro Douglas? A origem. Presidente, é mandado de segurança, né? A ação tramita originariamente perante o juízo regional. Apenas faria inscrever no voto a observação a essa diligência que pode e deve ser adotada pelo juízo monocrático já da execução,
porque é coerente com o objetivo de garantir o juízo. Na verdade, é o conhecimento e o provimento, e na motivação eu farei inscrever. É só um lembrete lá. Isso. Sua Excelência seguramente tomará conhecimento em face da cassação do ato que fez expedir em sede interlocutória. Muito bem, então eu proclamo que assim decide, por maioria, vencida a ministra Adelaide, conheceu-se e proveu-se o recurso, o mandado de segurança, não é? Muito bem, redigirá o acórdão o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Eu peço notas para diretrizes do meu gabinete. Notas degravadas. Notas degravadas para a ministra Adelaide. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 235, dígito 95, de 2015, em que são partes Isolux, projetos e instalações LTDA e Norte Energia SA e outro. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar contra ato, mediante o qual o meritíssimo juiz da Vara do Trabalho de Altamira, segundo se diz, determinou a majoração da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, acrescida de salário mínimo. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região denegou a segurança. O Ministério Público do Trabalho suscita uma primeira preliminar no sentido da incidência da súmula 422, que eu rejeito. Ocorre, senhor presidente, que, compulsando os autos, não encontrei cópia do ato dito coator, como se exige, o que desafia, então, a súmula 415 desta Corte. O que há nos autos é apenas cópia, apresentada mais de uma vez, inclusive, de intimação sem qualquer assinatura, quer de servidor, quer do juiz. Por isso, a proposta no sentido de distinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 2676 do CPC de 73, nos termos regentes da hipótese, no momento que foi julgada, e aqui relembrando que a súmula 415 a incidência da súmula 415 não equivale à decisão surpresa, porque a situação era de exigência à parte na época em que impetrado o mandado de segurança, eu voto. Onde é que está o negócio que eu separei aqui? Tá aqui. Concluiu, ministro Bresciani. Muito bem, doutor Felipe. Excelência, em atenção ao voto do ilustre relator, aguardarei a publicação do acórdão para analisar a questão e peço apenas o registro da presença no momento. Existe da presença. Há divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 7068, dígito 37, de 2015, em que são partes Claro S.A. e Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. Com a palavra a ministra Maria Helena. Trata-se de recurso ordinário, mandado de segurança, ato coator consubstanciado no deferimento de pedido de antecipação dos efeitos da tutela na ação originária, presença dos pressupostos do artigo 273 do CPC de 73, inexistência de direito líquido e certo, tutelável pela via mandamental, que objetiva a impugnação de ato judicial que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao impetrante que se abstenha de utilizar meta ou redução de meta com base no cancelamento ou na desistência dos serviços por parte dos consumidores. Com efeito, o magistrado, na análise do conjunto probatório, concluiu pela presença dos requisitos estabelecidos no artigo 273 do Código de Processo Civil de 73, anexados à ação ordinária, porquanto considerou que os documentos, anexados à ação originária, evidenciam a verossimilhança das alegações do ora litisconsorte. Consignou ainda que o dano irreparável consiste no alinhamento de meta efetuado pela impetrante, que transfere aos empregados o risco do negócio e resulta em redução salarial. E figura-se existente, pois, a verossimilhança e o perigo da demora de que cogita o artigo 273 do Código de Processo Civil 73, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho. Precedentes da SDI 2, recurso ordinário que eu proponho conhecer e negar provimento. Nega provimento. Conhece e nega provimento. Doutor Caio,
Caio Antônio. Senhor presidente, com poderes nos autos, pela recorrente, gostaria de fazer uso da palavra. Pois não. Vossa Senhoria tem o prazo regimental. Obrigado. Egrégia subseção. O que motiva a vinda na tribuna, e em primeiro lugar deve ser colocado, o que levou a recorrente a utilizar o mandado de segurança no caso. Vossas Excelências podem perceber que a tutela antecipatória deferiu ou concedeu ato, determinou que a recorrente se abstivesse de praticar ato referente à estruturação das metas definidas para a remuneração dos seus empregados na cidade de Ribeirão Preto. Ato de extrema importância e relevância porque interfere no poder de direção da empregadora. E por que fez uso do mandado de segurança? A tutela antecipatória foi deferida em agosto de 2015 e a audiência inicial está marcada para setembro desse ano. 1 ano e 1 mês após, a empresa tem que se submeter a essa tutela antecipatória. Não se discute aqui se a tutela antecipatória está correta ou não, mas qual a medida que haveria de ser tomada se não fosse o mandado de segurança. É isso que gostaria de iniciar a sustentação. Posto isso, quais são os atos de abstenção que foi determinada na tutela antecipatória? A remuneração dos empregados da recorrente tem uma composição de parcela fixa e outra que se denomina e é metas. E por que se diz metas? Prêmios estipulados em metas, estruturados em metas objetivas estabelecidas pela recorrente. Dentre essas metas, existem 2 que chamaram a atenção do Ministério Público. Quais sejam? Que computa-se no resultado apenas as ativações de serviços que tiver a documentação regularizada no prazo de 60 dias. E veja-se, no prazo de 60 dias, tem que se comprovar todos os documentos necessários para se ativar um serviço. A empresa não pode manter esse serviço ativado se o cliente não trouxer a documentação necessária. Vide exemplo, um comprovante atualizado de residência. Isso são normas que a agência reguladora do setor impõe à empresa. Então, por isso que, se não comprovado no prazo de 60 dias a documentação necessária, isso não é objeto da composição das metas. O outro elemento que também faz parte da composição de metas diz respeito a ativações de serviços que perdurarem por mais de 90 dias. Ou seja, só os serviços ativados que perdurarem por mais de 90 dias farão parte da meta, comporão os critérios estabelecidos nessa meta para a premiação. E por quê? Porque todos os serviços da recorrente são de natureza continuada, sucessiva. Você não vende, ou a empresa não vende um produto para ser utilizado apenas por 30 dias. Toda a configuração dos produtos são para que os clientes tenham um mínimo que perdurem no mínimo na cartela de clientela da recorrente. Esses foram essas 2 critérios da meta foram objeto da ação civil pública. Mas é de se destacar e se traz no processo que não são essas as únicas componentes da meta. Existem vários outros, como qualidade do serviço prestado, quantidade de produtos ativados, migração de um produto menos sofisticado para outro, participação no mercado. Existe um complexo de critérios estipulados na configuração da meta. E também há registrado que a empresa divulga suas metas todo dia 3 do mês, para que sejam observadas durante esse mês, e que, atingido 80% dos critérios definidos, das metas definidas, se faz de direito ao recebimento das metas. Então, o recebimento dos prêmios, desculpe. Então, aqui se está diante de um caso bem diferente de comissões, como se colocou no ato do deferimento da tutela antecipatória e da denegação da segurança, que estaria se transferindo o risco da atividade econômica, porque seriam comissões, e comissões é aquele critério. Vendeu, ganhou a comissão. Não é o caso. Peço vênia do que já se colocado e peço a maior atenção possível nessa distinção muito importante. Por quê? Porque comissão tem um regramento definido, um regramento legal definido, e prêmios
e a premiação, não há. Bonificação, não há uma norma definida, estando dentro do critério do poder de direção do empregador. É isso que se coloca, se chama a atenção na tribuna. Então, definido isso, há de se destacar também que não há qualquer estorno. Aquilo que foi pago jamais é descontado. Dentro dos critérios que trouxe aqui da tribuna, é observado sempre os 60 dias da documentação e os 90 dias da ativação do serviço, sem cancelamento. Não há estorno, assim pensando que, recebido em uma oportunidade, se não houve o prazo de 60 dias ou de 90 dias, seria estornada numa próxima comissão. Isso não, de fato, não existe. Estorno não há. Então, colocadas essas premissas que devem ser levadas em consideração e com todas as vênias, o que foi entendido anteriormente como comissão se deu de forma equivocada, há sim direito líquido e certo. Porque se não há regramento para a premiação, não há como se estipular uma regra nesse caso. Haveria violação ao artigo 5º2 da Constituição e ao artigo 444 da CLT, porque o contrato de trabalho pode ser objeto de livre estipulação das partes, desde que não contravenha as disposições de proteção ao trabalho. E aqui, se entender como prêmio, não há norma legal que estipule o poder de direção, ou que limite o poder de direção da empresa. E ainda, com todas as vênias, não se poderia falar na verossimilhança do artigo 273 do Código de Processo Civil, porque, no mínimo, a matéria que se debate aqui é altamente controvertida. Pergunto, e faço essa pergunta várias vezes, desde que foi a tutela antecipada, não seria o caso de ter ouvido a parte contrária, de ter sido ouvida a recorrente, antes de deferir uma tutela antecipada e impor essa tutela antecipada, com todo respeito, de cunho satisfativo, por mais de um ano? Qual outra via que a recorrente teria para se insurgir se não fosse o mandado de segurança? Há verossimilhança suficiente para uma tutela antecipada desse espectro? Dessa amplitude? Há prova inequívoca de estorno, tendo em vista os critérios de premiação? Os prazos de 60 dias para a documentação, a comprovação da regularização de documentação e os 90 dias de vigência dos serviços ativados sem cancelamento? A prova inequívoca de estorno. Então, com todas as vênias do voto de Sua Excelência Relatora, a recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso ordinário com a concessão da segurança. É o que se requer. Muito obrigado. Muito obrigado. Ministra Maria Helena. Bom, aqui, no caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por intermédio de acórdão da 2ª Seção Especializada da Lavra do desembargador Manuel Soares Ferreira Carradita, denegou segurança pleiteada. E aqui eu transcrevo as razões, os fundamentos que levaram a Sua Excelência, a sessão a não acolher o recurso. Nas razões de recurso ordinário, a impetrante reitera os argumentos no sentido de que a decisão violou seu direito líquido e certo, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 273 do CPC. Diz que não se trata de comissão por venda, mas de prêmio por alcance de meta vinculada a vários fatores, sem que haja fórmula fixa, como na hipótese de comissão. Insurge-se contra as informações de estorno salarial e de transferência de risco aos empregados por meio de cláusula estar del credere. Sustenta que os prêmios são suplementos à remuneração do empregado, que consistem no pagamento de valores calculados sobre as transações realizadas. Afirma que houve ajuste com os empregados e que somente poderiam ser computados nos resultados para fins de meta as ativações de serviços que tiveram documentação regularizada no prazo de 60 dias e as atividades que se mantiveram por mais de 90 dias.
sustenta, enfim, que a lei garante o pagamento da comissão sobre as vendas que o empregado realizar quando ultimada a transação a que se referem. Requer antecipação dos efeitos da tutela de modo que seja suspensa a ordem preferida pela autoridade coautora. Aponta a violação dos artigos 1º, 4º, 5º, 2, 170, 2 e 4 da Constituição Federal, 444 da CLT e 273, parágrafo 2º do CPC 73. De fato, o ato impugnado consiste em decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela na ação civil pública para determinar à impetrante a obrigação de não fazer consistente na abstenção de criar meta ou redução de meta com base no cancelamento ou na desistência dos serviços pelos consumidores. Eu transcrevo aqui a decisão impugnada. Não obstante a resignação da impetrante, a demanda não merece prosperar, haja vista a existência dos pressupostos legais para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciados na verossimilhança e do dano irreparável e difícil reparação. Com efeito, o magistrado, na análise do conjunto probatório, concluiu pela presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela requerida, porquanto considerou que os documentos anexados à ação originária evidenciam a verossimilhança das alegações da ora litisconsorte. Consignou ainda que o dano irreparável consiste no alinhamento de meta efetuada pela impetrante que transfere aos empregados, enfim, ao fim e ao cabo, o risco do negócio e pode resultar e resulta em redução salarial. Nesse contexto, é certo que a impetrante busca demonstrar o desacerto da decisão, contudo, não há ilegalidade ou abuso de direito no ato, porquanto os requisitos ensejadores para o acolhimento do pleito estaram atendidos. O magistrado convenceu-se de que havia respaldo fático-jurídico a embasar o pedido feito pelo ora recorrido e, com base na documentação colacionada nos autos do mandamus, deferiu ao cotejar os elementos que lhe foram apresentados. Afigura-se existente, pois, a verossimilhança e o perigo da demora, de que cogita o artigo 273 do Código de Processo Civil. Observa-se que o mandado de segurança não pode ultrapassar o exame acerca da legalidade, e razoabilidade do ato impugnado, pois a análise da matéria, tal como pretendida pela impetrante, constitui o objeto da reclamação trabalhista, onde haverá exame dos fatos e provas em ordem a definir a existência ou não do direito vindicado. Por conseguinte, não se verifica na presente hipótese ofensa a direito líquido e certo, tampouco ilegalidade ou abuso de autoridade, requisitos indispensáveis para a concessão da segurança. Pois eu transcrevo aqui no meu voto de precedentes e por fim, eu proponho negar provimento ao recurso ordinário. Mantenho o voto. Pergunto se há divergência. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu vou pedir vista regimental. A matéria debatida é altamente complexa, seja sob o aspecto processual, tendo em conta a profundidade da discussão proposta nos autos de ação civil pública e objeto de uma decisão em sede interlocutória, mas também a própria discussão de mérito propriamente dita, que parece reclamar uma cognição profunda, embora... E aqui o paradoxo, né, ministro Levin-Hagen? Em tutela antecipada, impugnada no mandado de segurança, agora em grau de recurso ordinário, nós teríamos que, talvez, mergulhar um pouco mais na verossimilhança da alegação, e a questão ela é complexa, de fato. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir vista regimental para melhor exame. É um caso emblemático sobre ambos os aspectos. Julgamento suspenso em virtude do pedido de vista regimental do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente. Pois não, ministro. Só um acréscimo, umas colocações de Sua Excelência, o ministro Douglas, é que, na realidade, nós estamos assistindo nessas concessão de antecipação de tutela, um grave erro dos nossos colegas, porque tem que se dar prazo à parte contrária.
não se dá prazo quando há o risco do perecimento do direito. E aqui não se dá prazo e concede-se a liminar inaudita altera a parte. A parte não sabe, ela vem direto aqui para o mandado de segurança. E também vejo que, na realidade, essa liminar ela é exauriente. Ela define a lide. E define quando diz que a empresa readmite a conduta afirmando que se trata de um alinhamento ou ajustamento de meta. Nesse ajuste ou alinhamento de meta, a empresa repassa aos trabalhadores. Se há cancelamento após a contratação, é porque o cliente não está satisfeito com os serviços prestados, o que não se confunde com a realização, com a venda realizada pelo trabalhador. Ou seja, a mim me parece que ela já se antecipou à questão de fundo, já definiu a lide. E nós sabemos que é uma coisa assim bem perfunctória, uma verossimilhança. Se for para entrar em todo esse coisa, numa versão unilateral, me parece realmente que causa lesão. O ato pode não ser ilegal, mas é abusivo e que também é pressuposto do mandado de segurança. Apenas um esclarecimento e a vista é Sua Excelência. Muito obrigado, ministro Leverhage. Senhor presidente, só uma breve colocação. Ontem eu recebi em audiência o doutor Caio, que entregou o memorial e fez as ponderações que trouxe da tribuna. E eu considero também que é uma questão complexa e é importante a vista regimental do ministro Douglas para que possamos analisar e com as ponderações, né, que o ministro Leverhage oportunamente traz, né, dentro do espírito da nova lei processual civil, inclusive. Né. Eu peço notas degravadas, senhor presidente. Senhor presidente, também quero notas degravadas e, de fato, é uma questão complexa que volta lá no início do processo de 1973, ou seja, a natureza satisfativa das antecipações de tutela. Mas também lembro e recordo, já em razão da discussão que se levantou, que Fritz Bauer, que é um escritor alemão, ele já dizia que o juiz tem que levar em consideração qual é o maior prejuízo, né, a ser considerado, qual é o risco, o que pode ser reparado e o que não pode ser reparado, ou seja, do dano irreparável. Então, só fazendo uma homenagem também a Galeno Lacerda, né, que foram meus grandes, né, meu processualista, a quem eu dedico uma estima especial e que dentro da minha formação jurídica, a minha decisão também se fundamentou muito na minha formação, que vem lá de trás, né, como aluna do processo de trabalho, sem poderia ainda lembrar de tantos outros, como o Ovidio Batista Martins. Mas, enfim, presidente, acho importante e, com certeza, vou levar em consideração todas as observações que forem feitas pelos senhores ministros. Bueno. Realmente é um caso bastante complexo, mas, pelo que eu estou lendo aqui do próprio conteúdo, diz que há um inquérito civil onde se confirmou a prática de estorno da remuneração variável paga, não especificada no recibo de pagamento. E, pelo que está no teor do acordo, e pelo que se escutou, inclusive, da sustentação oral, o critério de metas é bastante complexo. Não se sabe. Depois que eu vi, eu não sei o que é comissão, se é prêmio, o que é. Quando se trata de remuneração, a CLT diz que deve ser o mais claro possível e preciso. Isso deixa realmente uma situação muito insatisfatória ao empregado. Obviamente que estamos tratando aqui de uma situação bastante peculiar, e é por isso que muitas das vezes eu me pergunto se, apesar de ser princípio do processo de trabalho, de não caber recurso de decisão interlocutória, mas aí se cria um recurso de 120 dias, que é o mandado de segurança, em cima da decisão interlocutória, com uma situação de muito fato que é essa aqui.
Mas apenas eu estou colocando isso para quando o ministro Douglas, evidentemente, sopesar essa situação. Muito bem, como eu vou pedir notas degravadas para toda a sessão, e como eu ia dizendo, o julgamento foi suspenso após sustentação oral, diante do pedido de vista regimental formulado pelo ministro Douglas Alencar Rodrigues. Assim se decide a unanimidade. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, em que é revisora, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo ação rescisória 7.353, dígito 81 de 2014, em que são partes Eliana Beatriz do Amaral e Banrisul Serviços LTDA. Com a palavra o ministro Douglas. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de ação rescisória originária, em que a senhora Eliana Beatriz do Amaral Schenkel pretende rescindir a coisa julgada formada nos autos de ação trabalhista por ela movida anteriormente em face das empresas Banrisul Serviços Limitada e Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. Na ação matriz, decidiu-se pela improcedência das pretensões deduzidas pela trabalhadora, que buscava o reconhecimento da sua condição de bancária após o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ter incorporado a Banrisul Serviços Limitada, empresa que prestava serviços de processamento de dados. Esta Corte, em acórdão proferido em sede de recurso de revista, reconheceu configurada a contrariedade à súmula 239, já que a tese consagrada era, pela instância regional, de que havia prestação de serviços a terceiros, o que afastaria o enquadramento da trabalhadora na condição pretendida de bancária e, por conseguinte, os efeitos pecuniários que lhe seriam próprios, inclusive jornada reduzida e demais vantagens correlatas. Na presente ação, são invocados os incisos 5 e 9 do artigo 485 do Código de Processo Civil. A inicial, com a devida vênia, é pródiga em apontar preceitos que teriam sido violados no julgamento que se pretende rescindir. Inicialmente, aponta-se violados os artigos 1º, incisos 3 e 4, 3º, caput, 5º, caput e incisos 36 e 6º, caput da Constituição Federal. Artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e artigo 334, inciso 3 do Código de Processo Civil de 73. Ocorre que a decisão rescindenda não emitiu tese a respeito de quaisquer dos dispositivos que são referidos na petição inicial da presente ação. E, com isso, sob tais preceitos, a pretensão rescindenda esbarra no óbice da súmula 298, item 1 desta Corte. No mais, a pretensão envolve reexame de fatos e provas e a súmula 410 deste tribunal inviabiliza qualquer pesquisa em torno do acervo fático probatório, o que representaria a ordinarização, é isso? De uma ação que, por natureza, é excepcional. Então, senhor presidente, estou também refutando a pretensão rescisória que busca fundamento também em violação dos artigos 9º e 468 da CLT, e invoco aqui, uma vez mais, os óbices das súmulas 298 e 410 desta Corte. Há diversos outros questionamentos, mas em todos eles não há a menor possibilidade de sucesso na pretensão rescisória deduzida, que estou propondo ao colegiado seja julgada integralmente improcedente. Procedente. Ministra Adelaide, como revisora, como vota? Ministra Maria Helena. A ministra Creio que é a Malma? ministra Maria Helena. Desculpe, é a ministra Maria Helena. Não, dessa vez sou eu a revisora. Eu estou concordando integralmente com o voto e, como já havia avisado o ministro relator. Muito obrigado, ministra Maria Helena. Doutora Maria Clara, apenas o registro? Com registro com procuração nos autos pelo réu, excelência. Muito obrigado. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 5.107, dígito 61 de 2015, em que são partes CSI, Cargo Logística Integral S.A. e Renault Brasil S.A. e outro. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros. A segunda sessão especializada em dissídios individuais do TRT da 15ª Região denegou a segurança para indeferir o pedido de suspensão de antecipação de tutela que foi deferido nos autos da reclamação trabalhista em trâmite na terceira vara do trabalho de Jundiaí, por meio da qual se determinou que a impetrante reintegrasse 21 empregados despedidos por justa causa em uma mesma oportunidade e que o fizesse em 48 horas sob pena de multa. Conforme se extrai, eu conheço do recurso, presente os seus pressupostos, conforme se extrai das próprias alegações da recorrente, dos documentos colacionados por ela aos autos, em virtude de movimento paredista que denomina, aspas, sonegação pura e simples do trabalho junto ao tomador com a adoção de meios inaceitáveis de coação contra empregados que intentavam trabalhar, não menos que 21 empregados foram, em 25 de novembro de 2014, despedidos por justa causa, sob acusação de desídia e mau procedimento, conforme os avisos de folha 117 e 133, sendo que em todos os documentos constam as mesmas acusações, desídia e mau procedimento. Em relação à desídia, incumbia a impetrante fazer vir aos autos do presente mandamos prova pré-constituída de que todos os empregados foram anteriormente punidos com sanções mais brandas, tal como tem exigido a jurisprudência desta Corte Superior, a qual me curvo, ainda que com ressalva de pontos de vista, e aqui trago precedentes da SDI 1 neste sentido. Ocorre que não consta dos presentes autos nenhum documento que comprove que os substituídos pelo litisconsorte passivo na reclamação trabalhista foram anteriormente apenados com advertência ou suspensão pelo tal comportamento faltoso, que, diga-se de passagem, não foi sequer especificado na petição inicial ou em qualquer outra manifestação da impetrante. Em relação à alegação de mau procedimento, segundo a justificativa para a despedida por justa causa coletiva, defendida também pela impetrante, não houve nenhuma manifestação revelando no que consistiu a conduta gravosa dos trabalhadores. A míngua de especificação do comportamento coletivo, que culminou na aplicação da pena máxima aos empregados substituídos pelo sindicato, inarredável a conclusão, ao menos em sede de cognição sumária, que a reprimenda decorreu, repita-se, daquilo que o próprio recorrente limitou-se a descrever como, aspas, sonegação pura e simples do trabalho junto ao tomador, com a adoção de meios inaceitáveis de coação contra empregados que intentavam trabalhar, aspas. A jurisprudência da Suprema Corte é tranquila no sentido de que a simples adesão à greve não constitui falta grave, a súmula 316 do Supremo Tribunal Federal. E, ao que parece, a mencionada, aspas, coação contra empregados que intentavam trabalhar, aspas, não foi suficiente para a impetrante recorrer à polícia ou ao Poder Judiciário visando a garantia do direito de ir e vir, liberdade de trabalho e integridade da posse do estabelecimento comercial. Isso pode ser inferido, porque não consta dos presentes autos qualquer registro em tal sentido. Convém relembrar que o Brasil é signatário da Declaração de Filadélfia, pela qual, aspas, a liberdade de expressão e de associação é condição indispensável ao progresso ininterrupto. Com os documentos juntados aos autos, apontam para a verossimilhança da tese albergada na exordial da reclamação trabalhista, no sentido de que as despedidas por justa causa são reprimenda à ação coletiva dos trabalhadores junto à impetrante, com a evidente urgência que o caso enseja, vejo presentes os requisitos do artigo 273 do CPC, em cognição sumária, insisto, autorizando assim o deferimento da antecipação de tutela. Por isso, nego o provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão regional bem lançada e transcrita ao exame de Vossas Excelências. É o voto. Seu voto nega provimento. Doutora Maria Clara. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público. A questão efetivamente é interessante. Procuração nos autos, doutora Maria Clara. Procuração nos autos, perdão. Muito obrigado. A questão é interessante e volta de novo à discussão da antecipação de tutela. Veja, foi determinada a reintegração de 21 empregados. Essa reintegração foi deferida com base nas alegações da inicial, sendo certo que esses empregados não têm estabilidade.
Então, se estaria se questionando a nulidade da dispensa daria ensejo à ação individual para comprovação ou não da falta grave e pagamento de haveres rescisórios se afastar da justa causa. No entender da empresa, então, não haveria como, sem antecipação de tutela, conceder a reintegração, porque seria um ato potestativo do empregador a dispensa. Se procedida de forma incorreta, a Justiça verificaria que não seria essa e mandaria pagar haveres rescisórios devidos da outra forma de dispensa. Então, no entender da empresa, considerar que o simples fato desses empregados terem sido demitidos, 21 pessoas na mesma data, em função de alegação de uma movimentação, que no entender da empresa, se foi valer para efeito de se ter em conta que seria uma retaliação por um movimento, entre aspas, paredistas, há que se considerar tudo que foi dito também pela empresa. Esses empregados não vieram trazer nenhuma colocação, não submeteram previamente à empresa nenhuma pauta para negociação, não há intervenção do sindicato, o sindicato também não estava acompanhando nem protegendo esse movimento. Eles simplesmente, no entender da empresa, eles simplesmente pararam de trabalhar. E pararam de trabalhar, ocasionando uma situação que deixou desconfortável a empresa e os demais colegas que estavam querendo trabalhar. Então, foi em razão disso que essas pessoas foram demitidas. Isso teria, quer dizer, para se dizer que isso é justo ou injusto, ter-se-ia, no entender da empresa, que haver dilação probatória. As situações seriam diferentes. Como é que eu poderia trazer, que prova eu traria de forma pré-constituída, para afastar essa antecipação de tutela? Então, aqui, de novo, na mesma linha, a questão não é simples, não está querendo se subtrair nenhum direito de empregado. A empresa é uma empresa com saúde financeira, se efetivamente no futuro essas ações, as individuais forem julgadas procedentes, eles terão seus haveres rescisórios todos acertados. O que a empresa entende é que não se pode dar uma reintegração a quem não tem estabilidade de forma liminar. Essa questão já veio a essa Egregia Corte através de uma correição, e na correição foi deferida, então, a suspensão dessa antecipação de tutela, que é o que se requer aqui, Excelências. Vejam, está se dizendo que, na própria alegação da empresa, as dispensas teriam ocorrido em face de uma movimentação dos empregados para pleitear direitos. O que é que a empresa diz? Ainda na mesma argumentação, não foi um movimento do sindicato, não houve uma apresentação de pauta, eles simplesmente pararam de trabalhar. Então, dentro do poder potestativo, entende a empresa que ela pode demitir. Se é justo ou injusto, a Justiça vai decidir de forma individual, mas não numa antecipação de tutela, porque repita-se, que haver dilação probatória. Então, considerando que essas pessoas não têm estabilidade, no entender da empresa, a situação não se amolda aos OJ 64 nem a 142 da STI2, razão pela qual espera que seu mandame seja conhecido e provido, seu recurso ordinário. É o que se requer. Muito obrigado, doutora Maria Clara. Ministro Bresciani. Senhor presidente, de fato, os trabalhadores não detinham estabilidade no modelo clássico, mas o que a decisão que antecipou a tutela releva é o abuso de direito, porque, de fato, foram 21 demissões por justa causa numa mesma data. O que os autos revelam é que os trabalhadores teriam sido impedidos de trabalhar no dia 24 de novembro, tendo apresentado solicitações no dia 21 de novembro, e no dia 25, todos os 21 foram dispensados por justa causa. De fato, foi uma antecipação de tutela, o ordenamento jurídico a prever no modelo processual presente como forma de coibir abuso de direito e garantir a efetividade do processo e ainda a prestação jurisdicional tempestiva. Então, no caso dos autos, no mandado de segurança oferecido, não vieram razões que justificassem as imputações de justa causa manejadas pela empresa. Por isso é que, em cognição sumária e agora em vias de mandado de segurança, eu não teria como entender ausentes os requisitos do artigo 273 do CPC, que cuida apenas de verossimilhança. E, no caso, os fatos falam por si. É o que sustento e mantenho o voto com todas as emendas. Mantenho o voto. Eu pergunto se há divergência. Senhor presidente, Por não, ministro Leverhage. nós temos vivido esse problema
de não ser portador de estabilidade e a nulidade da dispensa, porque o que se diz aqui é que houve coação, mas não há detalhamento de que coação teria sido essa. Mas penso que a liminar, ao declarar a nulidade e mandar reintegrar, ela está sem um substrato que garantisse a reintegração. Se ficássemos na nulidade da dispensa, porque pode a empresa depois dispensá-lo sem justa causa. Agora, mandar reintegrar, aí vai ser reintegrado até quando? Permanecerão há quanto tempo reintegrados? Se ao final se chegar à conclusão que houve essa discriminação e se consolidar a decisão de dispensa discriminatória em relação a outros, se manterá a reintegração? Eles continuarão reintegrados? Então, eu penso que aqui eu ficaria parcialmente vencido, porque eu iria declarar apenas a nulidade da dispensa, excluída a reintegração ao serviço, porque falta o elemento básico, porque nenhum deles é titular de garantia de emprego. Então, peço vênia para ficar parcialmente vencido. Senhor presidente. Bueno, ministro Douglas. Senhor presidente, esse é um caso emblemático, interessante, enquanto ouvi o voto do eminente relator e a sustentação oral produzida da tribuna, vem à nossa reflexão diversos preceitos da ordem jurídica, especialmente da Constituição Federal. É um caso típico que poderia ter sido resolvido tivesse sido regulamentado o artigo 11 da Constituição Federal, que disciplina a representação dos trabalhadores no local da empresa. A ilustre advogada sustenta que não se tratava de um movimento grevista, porque o sindicato não estava à frente daquelas reivindicações. Curiosamente, é o sindicato que move a ação buscando coibir o ato que reputa arbitrário promovido pelo empregador em razão do exercício de um direito coletivo de reivindicação de melhores condições de trabalho. Pelos elementos de fato levados à cognição do juízo primário, parece aparentemente demonstrado o abuso no exercício do direito potestativo de rescindir os contratos de trabalho. E a figura do abuso de direito, ela está combatida no próprio Código Civil, no artigo 187. Mas, mesmo antes do advento do Código Civil, nós tivemos a Lei 9.029 de 95, que igualmente buscou coibir quaisquer práticas discriminatórias e, evidentemente, a dispensa seguida a um fato coletivo, evidentemente, sugere, sem dúvida alguma, e data vênia, um ato típico de retaliação. O ministro Levin pondera, não sem razão, sobre o alcance ou os efeitos desta decisão, porque, restabelecida a normalidade, evidentemente, o empregador poderá se valer do direito, agora sim, potestativo, de forma, como bem entender, de forma legítima, dispensando esses empregados. Evidentemente, se sujeitará a eventual discussão judicial futura que possa vir a pretender submeter o seu ato a uma sindicância judicial. Mas, voltando ao tema da antecipação da tutela, diante do cenário fático levado ao juízo monocrático e de acordo com todo o arcabouço normativo já referido, fica talvez a lição para os atores envolvidos, no caso, acerca da necessidade de cautela no exercício das suas liberdades fundamentais. Os trabalhadores, de um lado, que devem se fazer representar pelo sindicato, e aqui estão na ação judicial representados por este ente coletivo, o empregador, de outro, igualmente, devendo assumir as cautelas necessárias ao exercício legítimo do seu poder de direção, dentro do qual se insere o poder de rescindir sem motivo os contratos de trabalho. Mas, sem deixar de observar, senhor presidente, que é um caso difícil, que essas e outras tantas questões vinculadas ao exercício do direito de greve ainda vão exigir de todos nós
muita reflexão, eu acompanho o eminente relator. Muito bem. Mais alguém? Eu vou tomar voto. Ministro Adelaide. Senhor presidente, Aberta a divergência. eu fiz os comentários e já adiantei que estava vencido. Eu tenho uma certa dificuldade de entender que uma dispensa discriminatória possa gerar dano moral, como costumeiramente nós estamos lidando aqui, e, ao mesmo tempo, possa gerar reintegração sem que aquele que estará sendo reintegrado detenha alguma garantia de emprego. Então, toda vez que houver uma dispensa discriminatória, eu ingresso com ação e digo, olha, a dispensa é nula, mas eu não tenho nenhuma garantia de emprego, mas quero ser reintegrado assim mesmo. E isso me causa uma certa surpresa, porque nós estaríamos aqui a ser, no mínimo, contraditórios data venia, porque a jurisprudência já se firmou que quando há dispensa discriminatória de quem não é titular de estabilidade ou garantia, estabilidade, aliás, nem existe, é indenização por dano moral. Então, aqui seria a convolução e dispensa em justa causa, e a discriminação que houve, haveria de ser postulado uma indenização por dano moral. Apenas essas considerações, mas já adiantei que estava vencido. Muito obrigado, ministro Leverhagen. Posso proclamar, então, o resultado que, por maioria, vencido o ministro Barros Leverhagen. Parcialmente, senhor presidente. Parcialmente, não é? Parcialmente, o ministro Barros Leverhagen fica vencido. E decide-se, então, nos termos do voto do ministro relator. Vamos apregoar o próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 21509, dígito 29, de 2015, em que são partes Laboratórios B. Brown, S.A. e Marilene de Oliveira. Com a palavra, o ministro Alberto Bresciani. Deixa eu procurar aqui. O processo é oriundo da 4ª Região, que julgou improcedente a ação rescisória que buscava desconstituir sentença proferida na reclamação trabalhista que tramitou na 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Há uma preliminar de não conhecimento do recurso ordinário, suscitado em contrarrazões por deserção. A rescisória foi julgada improcedente. É a hipótese da súmula 99 da Corte. Eu rejeito. No mérito, no momento em que proferida a sentença, já estava editada a OJ2 da SDI 2, o que afasta o óbice das súmulas 83 do Supremo Tribunal Federal e 343 desta Corte. A matéria é base de cálculo do adicional de insalubridade. A sentença rescindenda se reporta ao salário recebido pelo trabalhador. Esta Corte tem jurisprudência uniforme no âmbito das duas subseções, na 1 e na 2, no sentido da impossibilidade do procedimento. Então, reconhecendo a ofensa ao artigo 192 da CLT, eu dou provimento ao recurso ordinário e julgo procedente a ação rescisória, constituindo a sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista com as consequências legais. É o voto. Muito bem. Por enquanto, a decisão é favorável ao laboratório que a doutora Carla defende. Se houver divergência, eu lhe concederei a palavra. Alguma divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator, registrando a presença da doutora Carla Emanuele, da tribuna. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 243, dígito 29, de 2015, em que são partes Inácio Severo Cruz e outro, e Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social, FACHESF. Com a palavra o ministro Bresciani. A questão preliminar posta com relação à incidência da súmula 343, que não importa, não comporta a questão preliminar, eu rejeito.
No mérito, a matéria relativa, matéria conhecida, violação do artigo 38 da Lei 8.880 de 94, complementação de aposentadoria e índice de correção monetária aplicável, IGPM ou IGP2. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta subseção, de modo que eu conheço e nego o provimento ao recurso ordinário. Nega provimento. Por enquanto, a decisão é favorável, não é? Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator, consignando a presença do Dr. Toniel Furtado na tribuna. Próximo. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 1981, dígito 08, de 2012, em que são partes Teixeira Martins e advogados, e VCA Empreendimentos e Participações LTDA e outros. Com a palavra a ministra Adelaide. Senhor presidente, é hipótese em que a simples determinação por parte da autoridade coatora para que o impetrante advogado faça o depósito dos valores alusivos às execuções trabalhistas ou justifique a não realização do depósito, informando nessa hipótese para qual ou quais contas correntes os valores foram transferidos, e não constitui quebra de sigilo profissional existente entre advogado e cliente e revela-se justificada. Não se pode, a pretexto de sigilo profissional, permitir que se excuse a parte executada, sabidamente detentora de valor objeto do acordo judicial efetuado no juízo civil para fins de quitação de execução trabalhista, de cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Não houve, em momento algum, a determinação de prestação de informações pessoais ou caracterizadoras da relação cliente com o advogado. Estamos no mérito. E, nesse cenário, não há como entender configurada a violação do direito líquido e certo do impetrante. Eu conheço o recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Nega provimento. Pergunta se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos do voto da relatora. Já houve sustentação oral, não é? Assim se decide a unanimidade. Peço apenas para consignar a presença, por gentileza, ministro. Sim, já foi consignada, mas tudo bem. Próximo. Relator Excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhag, processo ED-AR 4.503, dígito 83, de 2016, em que são partes Petróleo Brasileiro, S.A., Petrobras e Ademir Marombim. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. Este aqui, senhor presidente, eu indeferi liminarmente a inicial, por não observância do pressuposto processual relativo ao correto recolhimento do recurso do depósito prévio e julguei extinto. A fim de evitar futura e merecida queixa negativa de prestação, cumpre esclarecer em embargante que este relator, ao proceder à atualização do valor da condenação até a data de atualização da rescisória, não ignorou a circunstância que a atualização de cálculo referente ao mês de março estava indisponível no site do IBGE. Isso porque o montante atualizado da condenação correspondente a 35 mil e poucos foi encontrado adotando como data final da na calculadora do cidadão do sítio eletrônico do IBGE justamente o mês de fevereiro de 2016, tendo em vista que o sistema disponibiliza a correção monetária até o mês vencido imediatamente anterior ao vigente na data da consulta. Desse modo, tendo este relator levado em conta o fato de que a atualização do cálculo referente ao mês de março estava indisponível à data do ajuizamento da rescisória, avulta a convicção sobre a inexistência da omissão e da contradição e rogados a decisão embargados. Estou acolhendo os embargos da declaração apenas para prestar esclarecimentos adicionais, sem efeito modificativo do julgado. Muito obrigado, ministro Levenhag. Alguma divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 123, dígito 80, de 2013, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Não houve sustentação oral.
Com a palavra o ministro Bresciani. Senhor presidente, eu encaminhei o voto de vista ao gabinete de Vossas Excelências, e é longo, tem 59 páginas, mas são 59 páginas para concordar com o eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues, quer com relação à ausência de decadência, quer com relação à ocorrência efetiva de colusão. Então, voto com Sua Excelência e peço a juntada de voto convergente. Muito bem. Alguma divergência, não? Somente o elogio. Também com 59 laudas favoráveis ao ministro Douglas. Muito bem Douglas, elaborado. fica difícil haver divergência, né? Eu também acompanho e proclamo o resultado nos termos do voto do relator, com juntada de voto convergente ao pé do acordo do ministro Alberto Bresciani. Mais algum? Muito bem, não tendo mais processos em condições de julgamento, eu quero desejar a todos, essa é a nossa última sessão do semestre, eu quero desejar a todos os colegas que compõem essa subseção votos de férias tranquilas, rejuvenescedoras e que possamos voltar a partir de agosto, né, com a mesma disposição de trabalho que tivemos ao longo desse primeiro semestre. Todos com muita saúde e muita disposição, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, agradecendo a presença dos senhores ministros, do subprocurador-geral do Trabalho, dos senhores funcionários da taquigrafia e jurisprudência, além dos servidores da Secretaria da Igreja SDI 2. Nosso muito obrigado e que sejamos muito felizes ao longo dessas férias. Está encerrada a sessão.